Mensagem bíblica: a paz que o mundo carece. Antes de Jesus dar a sua vida por nós, ele deixou várias promessas aos seus discípulos e uma delas é a sua paz. Nesta mensagem, além de outros importantes assuntos, vamos meditar sobre esta paz de Jesus. A definição dessa paz é que ela é a tranquilidade da alma. Se o mundo procurasse esta paz de Jesus, ele seria muito diferente. Estaria tranquilo, como tudo seria diferente. Graças a Deus, aleluia! Mais uma vez vimos perante o Senhor para lhe render o louvor, a gratidão e a adoração da nossa vida, aleluia! Pois a nossa vida lhe pertence, aleluia! E eu quero estar nas mãos dele todos os momentos da minha vida, porque sei que nas suas mãos eu estou segura. Glória ao nome do Senhor. Eu sei que o Senhor é o meu melhor amigo, é o meu paizinho querido, é aquele que deu a sua vida no Calvário por mim. E eu quero ser grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que nos ouve, aleluia, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Essa será a melhor escolha, a melhor coisa que você fará durante toda a sua vida. Porque somente o Senhor é poderoso para o abençoar, para o guardar, para lhe dar aquela paz que excede todo o entendimento, para salvar a sua alma, aleluia, para lhe dar um lugar na casa do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa intenção ao chegar até si é que esta mensagem seja uma mensagem de grande bênção, de grande esclarecimento para a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor o abençoe a si, à sua família, a todos os teus queridos, aleluia. Que o Senhor ricamente vos ajude e vos guarde todos os dias da vossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vimos perante Ti, no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que deu a sua vida no Calvário em resgate da nossa, aquele que disse, sem mim nada podereis fazer. Glória ao nome do Senhor, aleluia, aquele que disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, aleluia, e me seguirão. E onde eu estiver, aleluia, elas estarão tão bem. Senhor, abençoado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, pelo teu grande amor que tens tido por toda a humanidade, ao ponto de vires do lar da glória. O justo veio morrer pelos injustos para nos levar justificados no seu precioso sangue, Deus Pai. Muito obrigado, Paizinho querido, por tudo que tu tens feito em nós. Abre o entendimento, abre os corações daqueles que nos veem e ouvem. Abençoa, Senhor, e as suas famílias. Abençoa o teu servo na meditação da tua palavra. Dá-lhe graça e sabedoria do alto. Meu Senhor, nós te pedimos e agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, situada em Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Damos graças a Deus em primeiro lugar, pela bondade e misericórdia do Senhor, pois que veio a este mundo na pessoa de Jesus, dar a sua vida em resgate das nossas almas, para que pelo seu precioso sangue
nos comprasse para Deus Pai. Portanto, a glória pertence a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E, como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar as notícias do céu, que são sempre o melhor noticiário. Assim, para começar esta mensagem, nós vamos ler o texto sagrado no Evangelho de São João, no capítulo 14, a partir do verso 21 ao verso 27. Vamos ter em atenção o que diz a Santa Escritura. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aqui a Santa Escritura. A nossa meditação, além da introdução, tem 4 pontos para meditarmos. E vamos meditar naturalmente na introdução e também, em primeiro lugar, logo após, a pergunta: amamos nós a Jesus? São 3 perguntas que estou fazendo. Amamos nós a Jesus? Segundo lugar, guardamos nós a sua palavra? E em terceiro lugar, somos nós a morada do seu Espírito? E em quarto lugar, é a paz que o mundo carece. Este é o assunto que vamos meditar no fim e tem realmente o título desta mensagem: a paz que o mundo carece. Nós estamos vivendo num mundo violento, corrompido e enganador, e são escassas as notícias verdadeiras, porque este é um tempo do cumprimento profético da manifestação das forças do mal para corromper o mundo com todo o engano de Satanás. E enquanto a Igreja está na Terra, ainda há aquela resistência à manifestação do Anticristo, que é o Espírito Santo na Igreja. Mas depois o mundo ficará num caos universal, conforme temos dito muitas vezes. E no tempo presente é a Igreja de Cristo que faz essa diferença na Terra, porque são o sal da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, verso 13 ao verso 16. E saiba também com certeza que a paz de Jesus nas pessoas fazem delas pessoas diferentes que balançam o curso deste mundo. Nós estamos falando na paz que o mundo carece.
Pergunto, somos nós de facto esses recipientes da paz de Cristo? Essa paz de Jesus conhece nos tempos da aflição, da inquietude, nas provas, no sofrimento, nas aflições, na violência, etc. E Jesus é a nossa paz. Efésios 2, e verso 14. Os que são de Cristo têm Cristo e a paz de Cristo e o Cristo da paz. De maneira que eles enfrentam as dificuldades que o mundo atravessa como recipientes do Espírito Santo em nossas vidas, a fim de que o mundo seja balançado nestas horas aflitas em que o mundo atravessa. Entretanto, Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas que devemos ter paz e bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E a Santa Escritura diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, precisamos de ser revestidos desta paz. E ouça a mensagem até ao fim. E continuando, assim, nesta introdução, esta mensagem, nós precisamos de, em primeiro lugar, saber se conhecemos, se compreendemos quem é este glorioso Senhor da paz que afirma estas palavras. Porque se não conhecemos esta gloriosa figura que nos ensina e promete tão maravilhosas promessas, então precisamos de, em primeiro lugar, saber acerca dele. Porque o ouvir acerca de Jesus não é o suficiente. É preciso conhecê-lo para compreender as suas palavras. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se admire das minhas palavras, porque não existe no mundo muitas pessoas que conhecem a Jesus em relação com toda a humanidade, já se vê. Estes são factos bíblicos. Este glorioso Senhor que nos fala estas coisas é Deus revelado em carne. João 1, e verso 14. Conhecemos-lo como tal. Ele é o próprio autor da vida. João 14, 6. Conhecemos-lo dessa forma. Ele é o Criador do Universo. João 1, verso 1 ao verso 10. Será que temos isso em consideração acerca da pessoa de Jesus? Mas sendo Ele esse magnificente Senhor, quando Ele começou pessoalmente a falar, chamavam-lhe o filho do carpinteiro. Mateus 13, verso 55. E outros até diziam que ele tinha demónio. João 8, verso 48. Será que conhecemos a Jesus como estes que acabei de falar? Ou conhecemos a Jesus como o autor da vida, o Criador do Universo, o Salvador do mundo? Em João 1, verso 11, afirma que este glorioso Senhor veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não lhe ligaram importância. Mas ele era e é o próprio Criador do Universo. E finalmente, ao fim de 3 anos de ministério,
O povo em Israel ainda não tinha conhecido este glorioso Senhor que veio do outro mundo para vir buscar e salvar o que se havia perdido. Será possível que ao fim de 3 anos, em cuja boca nunca foi achado engano, cujo ministério foi cheio de milagres e de maravilhas, ainda não conhecessem este magnificente e sapiente Jesus? Este é o facto. Este glorioso Senhor acabou crucificado numa cruz por pregar o Evangelho, as boas novas, as melhores notícias do melhor noticiário. E Jesus deixou ditas estas palavras para a nossa meditação sobre conhecer ou não conhecer quem é este Senhor, quando afirmou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto revela que não conheciam quem era aquele que por eles estava dando a sua própria vida. Isto está escrito em Lucas 23 e verso 34. Pois não estavam conhecendo este querido Senhor que veio libertar a humanidade da escravidão de Satanás. A nação de Israel, com os seus líderes, nunca o conheceram ou reconheceram, devido à sua cegueira e surdez espiritual em que se encontravam, e assim tem sido durante mais 2000 anos até o dia presente, como dizem Isaías 6, verso 9 e verso 10. Foi Deus que decretou a cegueira e a surdez ao seu próprio povo. Porquê? A resposta vem de muitas e variadas formas, mas uma delas é esta. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, porque matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu te quis juntar, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste, a vossa casa vai ficar deserta. Porque matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Não podiam ouvir as palavras dos profetas. Essa foi a causa de o Senhor levar Isaías a decretar cegueira e surdez. E assim tem acontecido e acontecerá até ao tempo de Zacarias 12 a Zacarias 14. Assim será até esse tempo em que Jesus Cristo virá do céu em socorro de Israel. E nessa altura perguntar-lhe-ão: que feridas são essas das tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então, todo o resto de Israel será salvo. Segundo o capítulo 11 da Epístola de São Paulo aos Romanos. Até lá ainda os judeus continuam rejeitando este glorioso Senhor. Pergunto: não bastavam os milagres e as maravilhas que Jesus executou para que procurassem saber quem era este maravilhoso Senhor? Com tristeza lemos nas Santas Escrituras que quando viram a Lázaro ressuscitado, não somente procuravam matar a Jesus, mas procuravam também matar a Lázaro. João 12 e verso 10. Porquê? Porque muitos iam e criam que realmente Jesus era o Messias. Mas a nível nacional de Israel continuam cegos e surdos. E este é o facto ainda, diz em 1 Coríntios 2, verso 6 ao verso 8, estas palavras. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus,
ou conhecimento de Deus oculto em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Diga Senhor da Glória. Jesus é esse Senhor da Glória. Então crucificaram o Senhor da Glória, papá, por falta de conhecimento. Nós compreendemos que a maior parte do mundo de então seria analfabeto em termos gerais e ignorante, mas não os príncipes do mundo. E nesses príncipes estavam imperadores, reis, doutores das Escrituras, governadores, procuradores, políticos e sacerdotes. E nenhum deles conhecia ao Senhor da Glória. Pergunto, conhecemos nós este Senhor da Glória? Papá, para conhecê-lo é preciso começar em Belém, onde nasceu. Em segundo lugar, é preciso vê-lo no começo do seu ministério e no seu fim, pendurado numa cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Também no milagre da cura de um coxo, em Atos 3, verso 15 ao verso 17, Pedro disse estas palavras que se seguem: Vós matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Havia um pequeno grupo de quase 120 que ficaram em Jerusalém esperando a promessa de Deus Pai, de Deus Filho, que disse que não deixaria sós, que havia de voltar para eles. Esse pequeno grupo, que eram, digamos, muitos deles pescadores do mar da Galileia, acusavam os judeus e o sinédrio de caras, perdão o termo, e não tinham qualquer receio. Mas enquanto não veio o Consolador, eles estavam com medo dos judeus. Mas quando veio o Espírito Santo sobre eles, o medo acabou. E eles começaram a pregar o Evangelho, porque agora estava ali a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Estava-se cumprindo a profecia que Jesus disse: Vou e venho para vós. Louvado seja Deus. E Pedro continua e diz: Nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, seja o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Aquele paralítico ouviu as palavras de Pedro e João: Prata e ouro não temos, mas o que temos, isso daremos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E você pode fazer da mesma forma. Se você tem uma doença, se você está em graves dificuldades, receba a bênção de Jesus. Receba, porque é uma promessa também para si. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes, diz Pedro, por ignorância. Diga por ignorância. Como também os vossos príncipes. E isto era uma grave acusação. A ignorância dos príncipes levou Cristo à cruz, tanto dos judeus como os príncipes dos romanos. E assim vai este mundo com os príncipes deste mundo no tempo presente. O mundo está arruinado moral e espiritualmente por falta de conhecimento do príncipe da glória, do Deus da glória, do Senhor da Glória. Há muita gente que não conhece esse Senhor da Glória, é ignorante. Sabe porquê? Porque é ignorante. As pessoas têm a cabeça cheia de muita coisa. E uma só é necessária, é conhecer a palavra de Deus
que é espírito e vida, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Isto é o que é necessário. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra e viremos para ele e faremos nele morada. Será o lugar onde o Espírito Santo habita. É aquele que ama, que ama, que ama, que obedece, que se submete à Santa Escritura. O mundo segue o príncipe das trevas em vez de seguir o príncipe da vida. E como os judeus do passado também andam cegos e surdos, também estes não desejam ouvir a voz do Senhor da Glória, nem o conhecer. Mas eles ouvem a voz do erro, que tem levado o mundo à desgraça, à violência, à corrupção de toda a ordem. Isso eles ouvem e dizem que até é bom para se manifestarem dessa forma. É incrível como o mundo tenta enganar os outros ainda, que isto é realmente bom. Matar, destruir e roubar são as obras de Satanás. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Pergunto, conhecemos nós este príncipe da vida que nos deixou estas 4 gloriosas notícias? Somos nós, conhecemos nós este glorioso Deus revelado em carne? Conhecer ou não conhecer, eis a questão. Nenhum dos príncipes conheceu. E pergunto, nós conhecemos-lo? Lembre-se disto. O rebanho de Deus é pequeno. Diga com a sua boca. O rebanho de Deus é pequeno. Jesus disse isso. Lucas 12, 32. E são poucos os que se salvam. E muitos são chamados e poucos escolhidos, conforme vemos em Mateus 20, verso 16. Pergunto, você pertence a esse rebanho pequeno? Para aí. Faça a digestão deste verso. O rebanho do Senhor é pequeno. Jesus disse, não temas ao pequeno rebanho. Lucas 12, 32. Você pertence a esse rebanho? As suas ações, as suas palavras, aquilo que você faz no mundo, ou neste pobre mundo, é baseado neste sagrado livro ou fora dele? Aí tem a resposta. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Louvado seja Deus nosso Senhor. Lembre-se disto ainda, que o Senhor é excelso e atenta para o humilde, ainda que ele é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 138, verso 6. E posto isto, nós vamos meditar nas 4 notícias do nosso texto. Amamos nós a Jesus? Conhecemos nós a Jesus? Se você quiser ser uma pessoa diferente do normal neste mundo corrompido, atente para este conselho de São Pedro, que em 2 versos nos dá 7 conselhos para pôr em prática. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. 1 Pedro 3, verso 10 e verso 11. Nós estamos falando acerca da paz que o mundo carece. E esta paz tem nas Santas Escrituras maneiras de a encontrar. No Velho Testamento, são muitas as vezes que a Bíblia diz: se nós buscarmos ao Senhor, nós o achamos. Se o deixarmos, Ele nos deixará.
E como já temos dito no princípio, Cristo Jesus é a nossa paz. E nós precisamos fazer algo sobre o assunto. Mas antes de lá chegarmos, vamos falar em primeiro lugar no primeiro aspecto da mensagem, que é: conhecemos nós a Jesus? Tenhamos em consideração que a razão deste texto sagrado está na base da pergunta feita a Jesus no verso 22. Ser ou não ser de Jesus faz a diferença. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? O texto que se segue é uma resposta a essa pergunta. E ser ou não ser de Jesus faz toda a diferença em receber a sua manifestação e conhecê-lo. E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Logo diz o verso número 23. Nestes dias, muitos são os que guardam muitas coisas. E o maior tesouro que a gente deve guardar é exatamente a palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esta é a grande notícia que hoje temos para sabermos quem somos, porque somente quando isto se pratica em nossa vida poderemos saber que estamos em Cristo e Cristo em nós, então temos a sua paz, porque Cristo é a nossa paz. Amar a Cristo deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, além da nossa sujeição, obediência e fidelidade. Nós não temos outro evangelho para ministrar, embora hajam muitos que ensinam outros evangelhos. Nós só temos um evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse evangelho tem partes em que umas nos colocam dependentes de Deus, da obediência a Deus, e naturalmente recebemos de Deus aquilo que Ele promete por causa de preenchermos as suas condições. Amar este glorioso Senhor é o primeiro mandamento da lei de Deus, no Decálogo. Em Deuteronômio 6, verso 5, afirma ali o Senhor: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder ou posses. Acerca deste grande mandamento, em Mateus 22, 37, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Será que isso ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Além disto, e com este primeiro passo acontecem três coisas importantes. Primeiro, tais pessoas guardam a sua palavra. Segundo, Deus também o amará. E em terceiro lugar, as pessoas tornam-se morada ou habitação do próprio Espírito Santo. Em relação com estas três coisas, realçamos o ser recipientes das Sagradas Escrituras e a manifestação de Deus em nossas vidas. Segundo lugar, guardamos nós a palavra de Deus. Vejamos a sua importância. Guardar a palavra de Deus é um dos aspectos da vida dos cristãos mais importantes. E somente ela se pode guardar em nossos corações, em nosso espírito. Nós temos um corinho que diz: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. O meu coração já é teu,
Pois tu compraste, Senhor, só quero viver para ti, só viver, vencido pelo teu grande amor. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Cante connosco este corinho. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Meus amados que nos escutam, guardar a palavra de Deus tem por base ou fundamento evitar que o pecado entre em nossa vida. É tão importante quanto isso. Tem por base o fundamento evitar que o pecado entre em nossa vida. A palavra de Deus em nós fecha a entrada ao pecado. No Salmo 119, verso 11, afirma aquele corinho que nós acabamos de cantar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Façamos da mesma forma. Aleluia. Estes são fundamentos divinos. Quando temos o coração cheio da palavra, então tiramos o que lá está. O Senhor Jesus disse que do que o coração está cheio, disse fala a boca. E não temos tempo para mais nada. Tempo para falar daquilo que o nosso coração tem. Não ponha dúvida que há muitos que falam de futebol porque têm o coração cheio dele. Outros falam de outras coisas que têm o coração cheio dessas coisas. E Jesus está sempre certo? Ou não? Está. Mas o Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 38, verso 30 e 31 diz: a boca do justo fala da sabedoria e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração e os seus passos não resvalarão. O coração do cristão é um armazém cheio da preciosa semente para semear. Cheio do conhecimento e da sabedoria de Deus. Cheio da palavra que é espírito e vida, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119 e verso 105. E em 1 Pedro 3, verso 15, ensina: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Porquê? Porque esses estão sempre preparados, têm o coração cheio do conhecimento da Sagrada Escritura. Quem guarda a palavra de Deus guarda o que é de mais precioso na sua vida, porque a palavra de Deus é muito pura e purifica as nossas vidas. Salmo 119, verso 140. É ela que nos regenera. A palavra de Deus diz isso em 1 Pedro 1, verso 23, que nós fomos regenerados pela palavra do Senhor. Papá, por esta palavra que é Espírito e vida. Mas a palavra de Deus é também a espada do Espírito para combater o bom combate da fé. Efésios 6, verso 17. A palavra de Deus é o seu poder, como tantas vezes dizemos, para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. E Jesus foi bem profundo quando afirmou: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Isso irritou muito os judeus. E o Senhor não estava falando da morte física, mas da separação eterna. Terceiro lugar, somos nós a morada de Deus em espírito? Segunda pergunta. Guardamos nós a palavra de Deus? Somos nós
a morada de Deus em espírito. Estas boas notícias de Jesus afirmam: viremos para Ele e faremos nele morada. É quando preenchemos a primeira pergunta, é que a segunda toma o seu curso. E viremos para Ele e faremos nele morada. Segundo as Santas Escrituras, somente existem dois senhores. E toda a humanidade serve um deles. E é por esses senhores que as pessoas são possuídas, lideradas e se tornam seus servos. Jesus disse aos judeus que o perseguiam que eles tinham por pai ao diabo. Esse é um mau senhor que devemos evitar de seguir e servir. Em João 10:10, Jesus disse que o diabo veio para matar, destruir e roubar. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E em Romanos 6, verso 16, Paulo afirma: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Pergunto, qual é o nosso Senhor? É quem nós servimos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O nosso coração não está cheio das coisas deste mundo. Está cheio das palavras de Deus que estamos proclamando a você para que tome uma decisão de encher o seu coração da presença do Espírito Santo, guardando a palavra. Porque em guardando a palavra, não fazendo pontos de interrogação à palavra, se você faz pontos de interrogação à palavra, faça-os a Deus. Faça-os a Ele, que Ele dá-lhe a resposta. E você fica acomodado com Ele. E Ele dá sempre uma boa resposta. As tendências, as inclinações, as práticas das coisas deste mundo, condenado por Deus, revelam os senhores a quem servimos e a obedecemos. É certo. Ou Deus possui o nosso espírito, ou então quem o possui é o maligno, porque só há dois senhores. O próprio Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Mateus 6, verso 24, portanto, a escolha tem que ser nossa. Qual é o Senhor que a gente serve no tempo de vida que Deus nos dá? Mas esta é a diferença quando guardamos em nossos corações a palavra de Deus, então as pessoas tornam-se morada do próprio Deus. E Jesus usou o termo plural. Viremos para Ele e faremos nele morada. Nós entendemos que Deus se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então temos aqui a Trindade, queiramos ou não queiramos. Porque Jesus usou o plural. Quando afirmou, viremos para Ele e faremos nele morada. Não existe maior privilégio senão sermos o lugar da habitação de Deus na terra. Então as pessoas tornam-se moradas de Deus. Este é o grande privilégio. Infelizmente, a maior parte das pessoas deste mundo nem sequer desejam saber quem são, nem quanto valem. Eu uso perguntar às pessoas quando evangelizo se elas sabem o seu preço. E as pessoas ficam como que desconcertadas. Não sabem quanto valem. Isso é mau, porque eu, ou a minha esposa, ou qualquer outro aonde vive o Espírito Santo e guarda a palavra de Deus, não tem preço na terra. Todo mundo não chegaria para comprar a minha alma. Ela foi comprada, ou a vossa, pelo sangue do próprio Deus revelado em carne. Esse é o preço da nossa vida.
É a vida de Deus revelado em carne na pessoa de Jesus. Portanto, infelizmente, como ia dizendo, a maior parte deste mundo não desejam saber quem são. E isso lhe trará a condenação eterna, sendo que cada pessoa pode ser morada de muitos demónios, pelo menos 6.000, uma legião. Marcos 5, verso 9. Uma pessoa pode ser possessa por uma legião de demónios. Pergunto, quem é que habita na tua casa, no teu coração? A maior parte do mundo anda possuído pelos espíritos malignos e precisa de libertação. Não sabem que estão servindo a outro Senhor e demónios controlam a sua mente para fazerem e dizerem aquilo que é contrário à palavra de Deus, que é espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quem é que habita em tua casa? Em vez dos demónios, que possa habitar o Espírito Santo em nossa vida. E Deus também não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Não habita em casas feitas de pedra, madeira ou de ferro. Atos 7, verso 48. Deus não habita aí. Deus só está lá enquanto ali estiver um pregador do Evangelho. Mas quando a casa é fechada, porque acabou o estudo da palavra, ou a pregação da palavra, o Espírito Santo também não fica lá dentro de 4 paredes. Também não está lá mais. Não habita aí. Mas Ele quer habitar num coração permanentemente. E fazer dessa vida uma nova vida, com novas ações, com novas palavras, novos projetos, etc. Jesus disse, viremos para Ele e faremos nele morada. É dentro de si que o Espírito Santo quer habitar. Deixe-o entrar porque Ele está batendo à sua porta. Abra-lhe a porta do seu coração. Ele vai entrar e vai fazer uma obra maravilhosa, como fez em mim e na minha esposa. Em Efésios 2, verso 22, afirma que somos edificados para a morada de Deus em espírito. Mas em 1 Coríntios 3, 16 e 17 afirma, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabeis ou não sabeis? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E todo o pecado destrói o lugar do Espírito Santo. Destrói o templo de Deus. E Deus o destruirá, porque tem em pouca conta que o Espírito Santo está habitando ali, fazendo-o entender que a sua compra foi o preço pago por Cristo no cruz do Calvário. É por isso que em 1 Pedro 1, verso 15, verso 16, afirma, mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Deus não pode habitar num coração cheio de pecado, cheio de idolatria, cheio de outros deuses e outras deuses, outros santos e outras santas. Deus não pode habitar aí. Quando Deus habita num coração, Ele quer a casa toda para Ele. Ele quer a casa toda e não consente noutras pessoas ali, que entrem ali. Não. A vida dessas pessoas é pautada pelo ensino da Santa Escritura e não pautada por qualquer tipo de religião que haja no mundo. A vida da pessoa, quando o Espírito Santo entra, é pautada pelo ensino da Sagrada Escritura. Portanto, esse lugar tem que ser um lugar limpo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Deus somente pode habitar em templos limpos e santificados porque Ele é 3 vezes santo. Santo, santo,
Santo é o Senhor. Isaías capítulo 6. E em 1 de Coríntios 6, 19 e 20 ensina: ou não sabeis que o vosso corpo, diga corpo, ou não sabeis que o vosso corpo, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, habita num corpo onde está o espírito de vida dessa pessoa. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós e que não sois vós mesmos? Por que é que não sois vós mesmos? A resposta é: porque fomos comprados por bom preço e pertencemos àquele que nos comprou. E se pertencemos àquele que nos comprou, que é 3 vezes santo, então cumpre-se as palavras de Pedro no capítulo 1 da primeira epístola, verso 15 e verso 16: sede santos em toda a vossa maneira de viver. E só assim o Espírito Santo pode habitar nesses corações. Alguém pode fazer perguntas. Então ele habita em poucos. Lembre-se da passagem que vos disse: não temas ao pequeno rebanho. O rebanho do Senhor é pequeno. O Espírito Santo habita num templo santificado. Um templo que compreende que foi comprado e que pertence àquele que o comprou. A Bíblia então diz: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Diga corpo. O nosso corpo precisa ser santificado. Glorificai a Deus no vosso corpo e também no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque é que o nosso corpo e o nosso espírito lhe pertence? A resposta foi dada: porque foste comprados por bom preço. E quem é comprado pelo sangue de Cristo pertence a esse Senhor que o comprou. Compreendemos nós estas palavras? Pergunto: a quem pertencemos nós? Ao Senhor deste mundo ou ao Senhor do outro mundo, cujo nome é Jesus, que veio do outro mundo pagar o preço da nossa redenção? A quem pertencemos nós? Pare, medite nestas coisas sagradas, neste santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 e verso 22. Só aí podemos compreender quem somos ou quem não somos. Se Cristo vive em nós, as bebedeiras, as palavras torpes, os enganos, as violências, toda a sorte de pecado, de roubo, de idolatria, de prostituição, de adultério, termina! Acaba! Porque pertencemos a Jesus. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, pelo Santo Espírito do Senhor. Pergunta: você já deu o seu coração a Jesus? Você já deu alguma coisa ao vosso filho? Ou à vossa filha? Quando damos alguma coisa, é pertença daquele que recebe. Claro que é. Nós já demos o coração a Jesus? Se assim não é, precisamos de fazê-lo. Então saiba que Ele habita lá, se nós já lhe demos o coração. E a sua vida tem que forçosamente ser diferente. Vida santa e vida irrepreensível, porque santo e irrepreensível é aquele que habita lá. Porque se o não é, uma das coisas acontecem. Primeiro, ou você não é o templo de Deus e por consequência está perdido, ou o Espírito Santo se ausenta da sua vida e está no caminho da destruição.
nas Escrituras existem muitas passagens bíblicas que ensinam que Deus se ausenta das pessoas, como na vida de Sansão. Juízes 16 e verso 20, tanto brincou com uma ímpia que finalmente lhe descobriu a razão do poder que havia nele e ficou sem o seu cabelo e pensou que ainda podia enfrentar os filisteus com o poder de Deus nele, mas o Senhor se tinha ausentado de Sansão e ele acabou por ficar sem os seus próprios olhos. Mas ele diz, é um juiz de Israel, diz que não sabia, ele não sabia que Deus se ausentou dele. E assim estão muitos chamados de cristãos nessa mesma situação. Mas em Efésios 4, verso 30, afirma, não entristeçais o Espírito Santo. E há muita gente fazendo isso. O Espírito Santo se entristece e deixa essa pessoa. Então vem todo tipo de problemas a essa vida. Todos nós precisamos de saber esta verdade sagrada que Jesus afirmou. As pessoas têm um mestre que nos ensina. E somente o Espírito Santo nos pode ensinar o caminho de Deus, a palavra de Deus. João 14, 26. Ele vos ensinará todas as coisas. De contrário, o nosso mestre é Satanás, que ensina a matar, destruir e roubar. De modo que a nossa vida tem de refletir uma destas coisas. Ou somos ensinados por Deus, ou pelo nosso inimigo. A nossa vida é o espelho dos ensinos que recebemos de um Senhor ou de outro Senhor. Não ponha dúvida. Quarto lugar, e para finalizar, o quarto aspecto da mensagem é exatamente sobre a paz que o mundo carece. Para o fim do nosso texto, Jesus afirmou que existem dois tipos de paz. Dois tipos de paz. A paz que Ele nos deixou e a paz que o mundo dá. Lembre-se disto, prezado ouvinte. Se você quiser ser uma pessoa diferente do normal, neste mundo corrompido, atente para este conselho de São Pedro, que em 2 versos nos dá 7 conselhos para pôr em prática. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, os seus lábios de falarem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. 1 Pedro 3, verso 10 e verso 11. Como íamos falando, para o fim do texto, Jesus afirmou que haveria dois tipos de paz. A paz que Ele deixou e a paz que o mundo oferecia ou dava. Este assunto é o assunto central da mensagem, porque depende de sermos recipientes de uma ou de outra, o tipo de pessoas que somos, ou quem poderemos ser, salvos ou perdidos, pacíficos ou condenados, servos de Deus ou servos do diabo, e que fazem a diferença neste pobre mundo. Tão fácil quanto isto. Porque foi exatamente isto que Jesus ensinou. Vós sois o sol da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, em verso 13 ao verso 16. Entretanto, neste último verso do texto em consideração, toda a humanidade toma parte. E o tipo de paz que as pessoas têm determina a vida que os envolve, em que vivem, no ambiente que desfrutam, ou bom ou mau, ou pacífico ou de violência, ou de prazeres deste mundo, ou de santidade ao Senhor. Depende
depende da paz de que somos recipientes. Da paz de Cristo ou da paz do mundo. Já dissemos o que as Escrituras afirmam, que Cristo é a nossa paz. E que Ele disse que viríamos para tal pessoa e faríamos nele morada. Isto é, na pessoa do Espírito Santo, conforme tem sido ministrado. A chamada sociedade, ou camadas de povos que existem no mundo, mostram pelas suas ações qual é a situação mental e espiritual de cada pessoa. Consideremos estes dois tipos de paz que Jesus nos fala, porque elas são muito diferentes. Primeiro, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Finalmente, o que é essa paz que Jesus nos dá e que o mundo está carecido e pode possuir se quiser? O que é essa paz? A definição mais exata da paz que Jesus dá, segundo os termos bíblicos, é que ela é a tranquilidade da alma. Tranquilidade da alma. Você é uma tal pessoa pacífica? Não disse Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus? A paz de Deus é um dom. É uma dádiva para se receber. É necessária à nossa alma e ao nosso espírito, e de forma alguma se encontra no mundo, porque ela vem de Deus e só tem uma pessoa que a dá. Já temos falado. Somente Jesus pode dar essa paz, porque é Ele o autor dessa paz. A minha paz vos dou. Esta tranquilidade na nossa mente e espírito é um bálsamo, um sossego de quietude e de calma, e faz a diferença no nosso meio ambiente. Eu creio que a Escritura que melhor nos pode informar sobre a paz de Jesus, ela se encontra exatamente em Filipenses 4:7, quando diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus excede todo o vosso entendimento. E creio que a resposta está dada. Então, se essa paz excede todo o entendimento, e exceder significa ultrapassar, ou ser superior, ou a um grau mais elevado, então cada um de nós precisa desta dádiva de Cristo para sermos seus seguidores, seus alunos, seus servos, portanto, sermos pessoas diferentes. Porque essa paz excede todo o entendimento. Este é o facto bíblico. Esta paz de Cristo tem o poder de guardar os nossos espíritos, as nossas almas, os nossos corações, os nossos sentimentos chegados a Cristo. E guardar significa proteger ou defender. Mas antes de continuar, precisamos de compreender a outra paz que Jesus nos fala, ou seja, a paz que o mundo dá. Porque só em sabendo das duas é que a gente pode tomar a decisão de escolha. E segundo este verso, número 27, Jesus deixou ali os dois vocábulos para a nossa meditação: turbados e atemorizados. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São dois vocábulos que temos que compreender aquilo que está no mundo, que turba e atemoriza. E isto é o que se entende por pensarem que o príncipe da paz iria deixá-los sós, ficariam em estado normal do mundo sozinhos. E então o Senhor disse: não se atemorizem, não se turbem. Isto é aquilo que o mundo tem.
sem Jesus. Eles estavam pensando, nós vamos ficar sem o seu mestre. E o Senhor disse, não fiqueis atemorizados, não fiqueis turbados, isto é o que o mundo oferece. Turbados e atemorizados, esta é a paz do mundo. Ou seja, um constante medo, receio ou preocupação no dia a dia, na vida das pessoas. Não diz Deus que basta a cada dia o seu mal, o dia da manhã a Deus pertence? Portanto, no dia a dia das pessoas existe um medo, um receio, uma turbação que evita que as pessoas tomem decisões corretas e acertadas na vida. Porque não tem a companhia de Jesus, pelo seu Espírito Santo não tem a sua paz. E antes de continuar, os cristãos precisam de saber e confessar ou dizer com alguma regularidade estas palavras. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1 e verso 7. Quão diferente é o servo de Deus do servo do mundo. Quanto diferente é um filho de Deus e um filho dos homens. Além disto, as Sagradas Escrituras ensinam que os pecadores não conhecem o caminho da paz. Sabe quem é que conhecem? Conhece o caminho do seu pai. Quem é que é o seu pai? A Bíblia Sagrada diz pela boca de Jesus que o Satanás é o pai do pecado. Portanto, os pecadores não conhecem o caminho da paz. E eu tenho que ter cuidado em saber quem é o meu pai. Não há juízo em seus passos e em suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Isaías 59, verso 8. E em Isaías 48, verso 22, afirma ainda estas palavras: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Então, qual é a paz que desfrutamos em nossa vida, depois deste ensino sagrado que Deus nos dá? A paz dos que não são salvos não é a paz de Deus, é a paz do mundo. Porque não podem ter a paz de Deus enquanto não tivermos o Deus da paz. Não podemos ter a paz de Deus. Não podemos ter a paz do Senhor porque Jesus é a nossa paz. Efésios 2 e verso número 14. E sendo que Jesus é a nossa paz, e Ele disse, viremos para Ele e faremos nele morada, só quando amamos a sua palavra e aguardamos a que o Espírito de Deus venha a nós. Esta é a sequência espiritual do assunto. Esta é a situação deste pobre mundo em lutas, roubos, violências, mortes e guerras por falta da paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu ouso dizer que a paz que o mundo dá, ela é fictícia, é feita à custa das armas, prevalece o mais forte para que as nações possam ter alguns povos fazendo alguma produção, gastam-se enormes quantias de dinheiro em exércitos e polícia e tratados políticos e com todo o tipo de proteção através de tratados e de leis. E para isso é preciso empregar muita gente e os outros pagam para isso. Isso é a paz que o mundo dá. Só existe pela força das armas e das leis humanas. E até está a chegar o dia, penso que não demorará muito tempo, que vão dizer que agora há paz e segurança. Isto é, quando a Igreja de Cristo for arrebatada, nós queremos assim. E o anticristo se manifestar para pôr em ordem o caos mundial que vai acontecer ao mundo, então dirão, agora há paz e segurança. Então lhes sobrevirá repentina destruição como aquela que tem as dores de parte e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5 e verso 3. Essa paz é enganosa, a paz que o mundo dá. Porque
Depois disso, vem uma destruição terrível na segunda parte da semana da grande tribulação. Mas Jesus disse, deixo-vos a minha paz. E a menos que recebamos esta paz, estamos na situação que a Bíblia nos ensina. Somos ímpios, como Deus disse em Isaías 48, verso 22. Se você não é um carregador da paz de Cristo, pergunto-lhe, você gosta que Deus lhe chame de ímpio, de pecador destituído ou pecadora? Você gosta desse nome? Pois, eu também andava por lá, e tantos milhões à face da terra. Aprova Deus que eu ouvisse a palavra de Deus e eu tomei a decisão de saber o que quer dizer este livro sagrado. E tomei essa decisão e encontrei o Cristo da paz e a paz de Cristo. Louvado seja Deus. Este é o facto, para termos a paz de Deus precisamos de a receber, porque essa tranquilidade da alma é o próprio Jesus. Verso 27. Tomemos decisões, evitemos o engano da paz deste mundo, porque ela não é a tranquilidade da alma, mas muito enganosa. E infelizmente, como diz as Escrituras, o mundo está no maligno. E é isto que o maligno dá. O gozo do mundo é a paz que eles dão. 1 João 5, verso 19. Fora da correção de Deus é aquilo que o mundo tem para oferecer. Mas quando Deus nos corrige, e corrige-nos para sermos participantes da sua natureza e da sua santidade, nós damos graças a Deus por essa correção. Porque daí para a frente há uma nova vida, conforme está escrito, se alguém está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas passam e tudo se faz de novo. Não queira pertencer a este mundo. Deixe este mundo e venha para o mundo de Jesus. Conforme ele disse em João 15, verso 19, e João 17, verso 14. Este mundo é um mundo espiritual de paz e harmonia. É um mundo diferente, o mundo de Jesus. É um mundo diferente. E nós estamos neste mundo, mas já não somos deste mundo. Somos do mundo de Jesus. Somos os carregadores da paz. Que dizemos, paz seja convosco. Finalizando, o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor é o único meio para obtermos essa paz. Em Colossenses 1, verso 20, afirma, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele nos reconciliasse todas as coisas. E como foi dito, a paz de Cristo, somente ele a pode dar. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Em 2 Tessalonicenses 13, verso 16, afirma, ora o mesmo Senhor da paz, o mesmo Senhor da paz, o mesmo Senhor da paz, vos dê sempre paz em toda a maneira. Ela é um dom de Deus, uma dádiva de Deus que precisamos de receber. E esta paz de Deus está ao alcance de qualquer que quiser obedecer ao Senhor. Então Pedro, conforme temos vindo a falar, disse que precisamos de fazer 7 coisas importantes para obter essa paz. 1 Pedro 3, verso 10 e verso 11 afirma, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons e amar a sua vida, ele fala-nos acerca dos freios dos cavalos, que nós devemos também enfriar a nossa língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Aparte-se do mal e busca a paz, e faça bem, e busca a paz e siga. Nós temos que fazer algo para obter essa paz. E olha, aí a primeira coisa a fazer é ouvir com o coração contrito a palavra de Deus
e nos arrependermos da nossa velha vida de pecado, então o Espírito Santo entrará em nossas vidas. Busque a paz e siga. Você pode buscá-la. Eu busquei-a. Milhões à face da terra buscam esta tranquilidade da alma. Para termos a paz de Cristo, precisamos de ter o Cristo da paz. Tão fácil quanto isto. Não podemos ter a paz de Jesus sem ter o Jesus da paz. Viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Receba essa paz. Essa tranquilidade da alma. Como? Em primeiro lugar, arrependendo-se da sua velha vida de pecado. Então poderá tornar-se um carregador dessa paz para com os outros. Jesus disse, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja convosco. E se ali houver algum filho de paz, ou algum recipiente que tema a Deus para receber a paz dos carregadores, dos pacificadores, se ali houver um coração temente a Deus, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, entra. Paz seja convosco. Se houver algum filho de paz, repousará sobre ele. Se não, essa paz voltará para vós. Isto foi o que Jesus ensinou em Lucas 10, verso 6. E em Romanos 2, verso 15, Paulo disse, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O melhor noticiário e as melhores notícias chegaram ao seu lar, aonde quer que se encontre. Receba hoje essa paz e esse perdão e será uma nova criatura. E se for o caso de que você precise dessa paz, comece exatamente desta forma. E diga, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra e a minha vida não anda bem, porque sou um pecador ou uma pecadora. Mas eu quero ter essa paz e eu busco essa paz. Entra em mim, Senhor, perdoando os meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. E peço perdão de todo o meu pecado e que o poder do sangue de Jesus me purifique para ser uma nova criatura. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e eu proclamo que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio em carne a este mundo dar a sua vida em meu resgate e que eu sou o preço da sua vida, comprado com o seu sangue. Limpa-me de todo o pecado, Senhor. Eu te imploro em nome de Jesus. Este é o primeiro passo. E o segundo é procure na sua área uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual. E dê publicamente seu coração a Jesus. E que Deus o abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.